Olá, turminha do sétimo ano, professora Milena aqui, de língua portuguesa. Vamos iniciar mais uma aula e aquele recadinho de sempre você já sabe. Separar o caderno para anotação, caneta, pedir silêncio aí para todo mundo e bastante concentração. Vamos lá ver o que a gente vai aprender aqui hoje. A nossa habilidade é essa aqui. Estabelecer uma relação dentro do texto de causa e consequência. A gente vai estudar essa habilidade dentro de um gênero que vamos iniciar hoje também. Esse gênero é o gênero carta do leitor, certo? É isso aqui que a gente vai desenvolver hoje. Para iniciar, a gente vai começar lendo esses dois textos. A gente vai fazer uma comparação entre eles. Enquanto eu vou lendo daqui, é importante que você vá acompanhando daí também, certo? No texto A, inicia assim. IP, Brasília, 6 de dezembro de 1960. Olha aqui, logo no início do texto já tem a data e o lugar. Quero só saber se você vai adivinhar que gênero textual é esse. É um gênero textual bastante conhecido. Eu acho que você já deve estar começando a adivinhar qual é. Mas vamos continuar aqui a leitura. Não esqueça de acompanhar. Tem assim: Papai, como você me pediu para lhe escrever, escrevo-lhe agora. Tudo vai bem aqui. Espero que aí esteja bem também. Bruno está há 5 dias sem tomar banho. Vovó disse que se ele não tomar hoje, não sabe o que fará com ele. Diga isso à mamãe, não esqueça. Lembrança a ela, a você e a Cristiana do André. Esqueci-me de dizer-lhe que demorei a escrever porque não achei papel e caneta. Acabo de escrever porque Meli está saindo. De André Lara Rezende. Olha só, a gente tem que o assunto desse texto aqui é algo bem pessoal, é algo bem intimista, não é isso? É algo, uma relação aí de pai para filho. Já está sabendo que gênero textual é esse? Vamos ler aqui o texto B para a gente poder fazer uma comparação. Esse texto B ele foi retirado de uma revista, a revista é a CHC, é a inicial para a Ciência Hoje das Crianças, tá bom? Vai acompanhando a leitura do texto comigo. Tem assim: cobras. Oi, pessoal da CHC. Eu me chamo Nilson Paulo, tenho 11 anos e sou louco pela revista. Eu e meu irmão adoramos a CHC. Gostaríamos que vocês publicassem uma matéria falando sobre as várias espécies de cobras que existem. Não se esqueçam de publicar minha carta, por favor. Nilson Paulo, de Paracambi, Rio de Janeiro, né? Aí no final ele responde aqui: Olá, Nilson, publicamos um artigo sobre cobras na CHC 126. Confira. Perceberam que são dois textos, que existe uma pequena semelhança, não é isso? Mas que são diferentes. No texto número 1, nós percebemos que é um assunto bem individual, um assunto bem particular ali de pai para filho. Inicia-se com a datação, aqui, 6 de dezembro de 1960, e terminou aí também com a assinatura do autor desse texto, que é o André Lara. E aí, você já sabe qual é o gênero desse texto? É isso aí, está parecendo uma carta, não é verdade? Então, o texto A é uma carta, muito bem. O texto B é uma derivação desse gênero, podemos falar assim. O texto B também é uma carta, é a carta do leitor. O que é esse gênero? O que está acontecendo aqui no texto B? Aqui nós temos uma forma de comunicação do leitor dessa revista, a CHC. Você já ouviu falar nessa revista? A CHC, Ciência Hoje das Crianças, é uma revista de divulgação científica. Ela busca popularizar o conhecimento científico. E aqui teve um leitor que resolveu conversar um pouco com a revista, dar esse feedback para a revista, um feedback aqui positivo, não é isso? Ele fala que gostou muito dessa reportagem que falava sobre cobras e também ele dá uma sugestão. Ele dá opinião sobre o que ele leu e também fala sobre essa sugestão, que é falar mais sobre esse gênero que ele pediu aqui. Olha só.
Esse texto B é a carta do leitor, que é o gênero textual que nós vamos ver hoje, certo? Aqui nós temos algumas características desse gênero. Primeira característica aqui, veiculada geralmente em jornais e revistas. É aquele leitor que viu alguma reportagem no jornal ou numa revista e quer conversar com a edição, quer conversar ali com o jornal, quer perguntar sobre algo, tirar algum questionamento. A próxima característica, lê aqui comigo, tem assim: tem como finalidade opinar, o leitor vai trazer a opinião dele, vai agradecer, vai reclamar, ele vai falar de maneira positiva ou de maneira negativa, vai fazer uma crítica. Outra característica, lê comigo a última característica, tem assim: possui uma função relevante para os meios de comunicação. Por que possui essa função relevante? Nós vimos que a carta do leitor é uma forma dos meios de comunicação, o jornal, a revista, ter esse feedback, ter esse retorno do leitor, certo? Aprendemos aqui algumas características desse gênero e ao longo da aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse gênero, certo? Olha só. Para adentrar um pouco mais no assunto da aula de hoje, que é essa relação entre causa e consequência, eu quero que vocês observem essa imagem. Olha só o que tem aqui no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho tem um rapaz, não é, com uma motosserra, está desmatando tudo. E aí no segundo quadrinho ele já constrói uma casa e por último a casa acaba sendo alagada. Tem uma enchente. Olha só, não sei se vocês sabem, mas o desmatamento, ele pode provocar enchentes, alagamento, não é isso? Olha só, aqui existe uma relação de causa e consequência direta. Existe a causa, que é o desmatamento, e esse desmatamento está provocando uma consequência. Que consequência é essa? As enchentes. E dentro de um texto, essa relação de causa e consequência, ela é bastante explorada. Essa relação existe bastante. Olha aqui, se você ainda não entendeu muito bem essa relação de causa e de consequência, nós temos aqui outro exemplo. O que é a causa? A causa é uma ação, um motivo. Aqui na imagem, a gente tem um garotinho, né, estudando bastante. E ele vai ter como consequência, se ele estudar muito, ele vai ter a aprovação. Olha aqui, estudei bastante e obtive a aprovação. Eu tenho uma causa, uma ação, que é a ação de estudar, não é? E essa causa, ela está provocando uma consequência. Que consequência é essa? Foi a aprovação. Estudei bastante e obtive a aprovação. Está percebendo essa relação aí de causa e de consequência? Aqui eu estou colocando exemplos bem diretos, mas mais na frente a gente vai ver exemplos dentro do texto para você poder enxergar essa relação. Olha aqui, já chegou a hora. Tem aqui, Correio do Cascão. Na revistinha da Turma da Mônica, existia uma seção que se chamava essa aqui, Correio do Cascão. Não sei se você aí em casa já ouviu falar. É onde o leitor ele podia fazer esse processo de comunicação direto com a revista, conversar com o personagem, com o Cascão. A gente aprendeu, né, que esse feedback do leitor para a revista, para o jornal, essa espécie de carta, é a carta do leitor, não é isso? Vamos ler aqui? Lê comigo, certo? Tem aqui já de quem é o autor da carta, tem aqui. Jodri Santos, ele é lá de Campo Grande, e aí ele fala: queria uma história em que o Cascão bolasse um plano infalível para detonar o Sansão e derrotar a Mônica. Assim, ele tomaria posse da rua com o Cebolinha e faria um clube de futebol formando um time sensacional. Olha aqui, o leitor da Turma da Mônica, está conversando aqui com o personagem Cascão e está dando uma sugestão, está dando uma opinião aí de história. Você gostou da sugestão aqui desse leitor? Bem bacana, né? E em seguida, a própria revista já responde. Olha aqui o que ela fala.
Nossa, que ideia incrível! Futebol é a minha praia. Vou falar com o Cebolinha para a gente montar esse plano infalível agora mesmo. Pronto, aqui a resposta é da revista. Agora eu quero que vocês enxerguem aqui, dentro desse texto, se existe alguma relação de causa e de consequência. Lembra do que a gente acabou de ver? Que a causa é um motivo, é uma ação, e essa ação, ela vai gerar algo, vai gerar uma reação, vai gerar uma consequência. Quero saber se dentro desse texto vocês conseguiram enxergar isso. Mais ou menos? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Essa setinha tem lá em cima o nome causa. E como eu falei para vocês, toda causa vai gerar uma consequência. E dentro desse texto existe uma sucessão de causas que estão gerando consequências. Quer ver? Olha aqui no primeiro quadrinho, tem assim: elaboração de um plano infalível. Essa é a primeira ação. O que é que isso vai gerar? Sansão e Mônica vão ser derrotados com a elaboração desse plano. Aqui a gente já tem uma causa que está gerando uma consequência. Percebeu que o texto está aparecendo como forma de progressão? Essa consequência vai virar uma causa que vai gerar uma nova consequência. Quer ver? Presta atenção aqui. Sansão e Mônica vão ser derrotados. Isso aqui vai gerar o quê? O Cascão e o Cebolinha vão tomar posse da rua. Com eles tomando posse da rua, o que, que vai acontecer no último quadrinho? Cascão e Cebolinha formam um clube de futebol. Perceberam que existe uma causa lá no início, uma ação inicial. Qual é essa ação? A ação que está aí no primeiro quadrinho, qual é? A elaboração de um plano infalível. Essa ação, essa causa, vai gerar uma consequência final. Olha só que consequência é essa aí. Cascão e Cebolinha vão formar um clube de futebol. Tá percebendo como dentro do texto existe sempre essa relação de causa e consequência? Certo? Vamos para frente? Vamos enxergar mais alguns exemplos aqui. A gente tem novamente um texto, e esse texto ele foi retirado também lá da CHC, que é essa revista que eu comentei com vocês mais cedo, uma revista de divulgação científica. Aí o título já está aqui bem claro, né? Neurônios em movimento. É uma carta do leitor, aí você já sabe, eu vou lendo daqui e você vai acompanhando, certo? Começa assim. Olá, CHC, somos alunos do 7º ano. Lemos durante toda a semana na nossa roda de leitura curiosidades e histórias da revista CHC. Lemos o texto porque o cérebro nunca deixa de aprender e achamos muito legal. Gostamos da parte que fala que o cérebro de uma criança armazena informações muito mais rapidamente do que o de um adulto. Por isso, vamos continuar lendo as matérias publicadas na revista. Assim, vamos aprender muito mais, não acha? Olha só, aqui quem foi que escreveu essa carta do leitor, qual foi o leitor que escreveu? Lá no início, esse leitor já é identificado. Somos alunos do 7º ano, olha só, igual vocês, alunos do 7º ano, que escreveram essa carta para a CHC, essa revista, elogiando, falando bem dessa matéria. E no final, a revista responde: claro que sim, vocês são demais, escrevam sempre. Elogia e incentiva, né? Dentro desse texto, dessa carta do leitor aqui, dessa carta dos alunos do 7º ano que encaminharam para a revista Ciência Hoje das Crianças, a CHC, a gente tem uma relação aqui de causa e consequência também. Não está conseguindo enxergar? Vem aqui comigo que a gente vai entender. Olha só, existe uma causa, um motivo, uma ação. Essa ação é eles acharem a revista muito legal, acharem a revista interessante. Essa causa está gerando uma consequência. Eles acharam a revista tão legal que, consequentemente, vão continuar lendo as matérias publicadas na revista. Perceberam essa relação de causa e consequência aí? É interessante quando ele fala assim:
Por isso, vamos continuar lendo as matérias publicadas na revista. Isso está retomando algo que foi dito no texto anteriormente. Ou seja, por esse motivo, por essa causa, nós vamos continuar lendo as matérias publicadas na revista. E o que é esse isso? O que o isso está retomando aqui dentro do texto? Isso aí, o fato deles terem achado a revista interessante, deles terem achado a revista como eles mesmos falam aqui no texto, muito legal. Olha só, essa causa está gerando aí novamente uma consequência dentro do texto. Que bacana, né? Vamos para frente? Tá dando para entender direitinho? Agora, nós vamos fazer uma atividade prática. Essa atividade, ela vai reforçar todo esse conteúdo aí que a gente acabou de ver. O que foi que nós vimos mesmo aqui até agora? Vimos um pouquinho sobre o gênero carta do leitor e vimos também, estudamos essa relação dentro do texto de causa e de consequência. Vamos lá? Para a primeira questão? Olha só. Questão de língua portuguesa é sempre assim, vai vir um texto e esse texto você precisa ler com bastante atenção, porque senão você não vai conseguir responder a questão e obter êxito, certo? Então, eu não vou nem ler o enunciado, vou passar aqui para o texto e aí você já sabe, né? Eu vou lendo daqui e você vai acompanhando com bastante atenção. O título do texto é esse aqui. Destaque para a natureza. A gente trabalhou no gênero carta do leitor, não é isso? Então, aqui é uma carta do leitor. Tem assim. Olá, CHC, meu nome é Lara, eu tenho 10 anos, adorei a edição 240. Ela fala sobre os parques nacionais. Fiquei tão animada que pesquisei mais sobre esse assunto. Na minha opinião, vocês poderiam publicar novamente esse conteúdo. Seria muito legal. Escrever mais um pouco sobre a natureza, não é verdade? A Lara Marechal Cândido, que mora lá em Rondônia, né? Aí, em seguida, a revista responde. Oi, Lara, quase toda edição traz um artigo sobre fauna, a flora e a conservação da natureza. Fique de olho. Pronto, lemos aqui o texto. Novamente, como a gente já sabe, aqui é uma carta do leitor, não é isso? Quem foi que escreveu essa carta? A Lara, que ela está falando aí de uma forma positiva sobre um artigo que ela leu nessa revista, certo? Aí na primeira questão já tem assim, o texto ao lado, esse texto aí que a gente fez a leitura, é uma carta do leitor, destinado a quem? A revista Ciência Hoje das Crianças, da CHC. Podemos observar a relação de causa e consequência em... O que essa questão quer de você? Quer que você marque apenas uma alternativa onde a relação causa e consequência esteja aparecendo, tá bom? Na letra A tem assim, meu nome é Lara, tenho 10 anos. Existe alguma causa, algum motivo, alguma ação que está provocando alguma consequência aqui? Não, né? Não dá para a gente enxergar nada aqui. Vamos ver a letra B? Na letra B tem assim. Pesquisei sobre esse assunto, fiquei animada. Na letra C tem assim, escrever sobre a natureza, minha opinião. E por último, na letra D, temos fiquei animada, pesquisei mais sobre esse assunto. E aí? O que é que vocês marcariam? Onde é que existe uma ação, uma causa, um motivo que está provocando uma consequência? O que é que vocês iam marcar? 2 segundinhos aí para pensar. Letra A, letra B, C ou D? Olha aí, acertou quem marcou a letra D. Pensa aqui comigo para quem não conseguiu marcar a alternativa correta. Tem assim, fiquei tão animada que pesquisei mais sobre esse assunto. O fato dela ficar animada, a causa, não é isso? Existe uma causa, o fato dela ficar animada. Essa animação, ela gerou uma consequência. Que consequência foi essa? Pesquisar mais sobre o assunto. Olha aí, a relação de causa e de consequência bem acentuada dentro do texto. Alternativa correta, letra D.
E aí, você acertou, errou? Vamos fazer mais uma para a gente praticar um pouquinho mais? Olha aqui. Na segunda questão, aqui nós traz novamente um texto. Qual é o gênero que a gente está trabalhando mesmo nessa aula? É isso aí, é o gênero Carta do Leitor. Essa carta do leitor que nós vamos fazer a leitura agora, ela foi destinada aos editores da revista Viagens e Lazer, certo? Vamos ver se esse leitor vai falar de forma positiva ou se vai falar de forma negativa de algo que ele viu nessa revista. Tem assim, acompanha comigo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Nosso Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tem uma sugestão para o próximo mês: a inclusão de uma matéria sobre as ilhas de Fiji. Parabéns pelo trabalho. Agradeço, João Ribeiro dos Santos. Olha o que a gente tem aqui. Temos novamente uma carta do leitor, não é isso? Onde esse leitor dá um feedback para a revista, essa revista que é a Viagens e Lazer, um feedback positivo, certo? Ele vai falar bem dessa matéria que ele mencionou aqui, lugares inóspitos do nosso planeta, certo? Agora que a gente já leu o texto, já entendeu, a gente vai conseguir analisar com clareza a questão, tá bom? Na segunda questão, a gente tem assim: de acordo com o texto, o leitor fez uma lista de locais que gostaria de conhecer. Por quê? Olha só o que a questão quer de você aqui. Ela diz que o leitor, ele fez essa lista, elencou esses elementos de lugares que ele gostaria de conhecer. E ele quer saber o porquê disso. Então, aqui nós temos uma consequência e ele quer saber a causa, certo? Na letra A tem assim: porque ele gostou da matéria, lugares inóspitos do planeta. Ou será que é a letra B? Na letra B tem assim: é um antropólogo e um grande viajante. Possui uma sugestão para a próxima edição da revista. Ficou impressionado com a riqueza de detalhes das fotos. Olha só, para a gente responder esse tipo de questão, é importante sempre a gente voltar no texto e entender aonde ele está fazendo referência a isso aqui. Onde é que ele fala de listas aqui dentro do texto? Vamos observar aqui. Já está até em negrito, coloquei em negrito para você conseguir enxergar melhor. Ele fala assim: fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer. Fato, ele fez essa lista. Uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Está percebendo aqui a relação de causa e consequência novamente? Ele fez essa lista, visto que ele é um antropólogo e gosta muito de explorar lugares. A alternativa correta aí, então, seria a letra B, tá bom? Certinho? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, vai anotando no seu caderno de anotações, certo? Vamos para a próxima questão? Na terceira questão, nós temos aqui: os elementos em destaque estabelecem uma relação entre causa e consequência. Podemos substituí-los sem prejuízo ao sentido do texto por todas as alternativas abaixo, exceto... Olha só, esse texto é o mesmo texto que nós acabamos de ler, que ele vai falar sobre a revista, sobre a ilha Fiji, sobre os lugares que ele gostaria de conhecer, certo? Aí ele fala que esse elemento aqui, esse elemento que está sublinhado aí na tela de vocês, uma vez que ele pode ser substituído sem prejuízo de sentido por todos esses elementos aqui abaixo, exceto por um. E é essa alternativa que a questão quer que você marque. Qual é o elemento que não pode ser substituído por essa parte que está sublinhada aqui? Olha só. Na letra A, a gente tem visto que. Eu posso substituir uma vez que por visto que?
Se você tiver em dúvida, faça a substituição. Leia novamente, substitua e veja se tem coerência, se tem sentido. Vou ler com você. Fica assim, ó. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, visto que sou antropólogo. Fez sentido, não fez? Então, não é a letra A, porque ele quer aqui não faz sentido. Na letra B tem o já que. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, já que sou antropólogo. Também fez sentido. E se eu colocar o porquê, faz sentido? Olha só, porque sou antropólogo. Também fez total sentido. Todas essas expressões, elas estão estabelecendo essa relação de causa e consequência aqui dentro do texto, exceto o mais. Se você substituir por mais, o sentido do texto, ele vai ser prejudicado, porque o mais aqui, no caso, é uma conjunção adversativa, que ele vai trazer ideias opostas. O mais aqui, ele está trazendo essa ideia de oposição. E dentro do texto, a gente não tem ideia de oposição. A gente tem uma ideia de causa e de consequência, tá bom? Então, a alternativa certa, letra D. Por último, a gente tem uma questão que vai falar sobre o gênero carta do leitor. É uma questão de verdadeiro ou falso, certo? Eu vou lendo daqui e a gente já vai marcando V ou F, certo? A primeira tem assim: o gênero carta do leitor, ele deve ser excessivamente longo? O que vocês acham? Deixa eu passar aqui. Falso, né? O gênero carta do leitor, ele é algo mais sucinto, não precisa ser longo. Tanto é que a gente leu vários aqui super rápidos. Na outra tem assim: é uma escrita em terceira pessoa? Terceira pessoa? Acho que não, né? O gênero carta do leitor é algo pessoal, ele é escrito em primeira pessoa. É o eu, o leitor que está falando, certo? Então essa aqui também é falsa. Na próxima tem assim: com frequência se desenvolve segundo uma estrutura argumentativa, expondo fatos ou referências de alguma informação atual. Essa aqui é a verdade. A gente viu que o gênero carta do leitor é algo que vai falar de maneira, vai mostrar um posicionamento, vai dizer se gostou ou não gostou de algo. E vai trazer também uma opinião. E a outra aqui: existem a presença do destinatário e remetente? Verdade. O destinatário lá em cima e o remetente no final. E por último aqui, os temas são atuais e de caráter objetivo? Falso. É o caráter mais subjetivo, não é verdade? E finalizamos aqui a nossa aula de hoje, gente. Qualquer dúvida, pode procurar seu professor, seja no grupo do WhatsApp, seja na plataforma móvel, viu? Até mais!